Estamos de volta e agora é a hora do quadro Doutor Saúde. Aqui ao meu lado eu tenho o cirurgião plástico Alexandre Ferian. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Paloma. Bem-vindo ao Viva Bem. Obrigado, é um prazer. Que bom, o prazer é nosso em recebê-lo. Doutor, as mulheres depois da gestação, elas nem sempre voltam ao corpo que tinham antes, porque a gestação, né, a mulher sofre inúmeras transformações no organismo, e mesmo fazendo dieta, às vezes é difícil voltar, tem a questão da amamentação, e aí, em alguns casos, a cirurgia plástica é uma boa indicação, sim, né? Uhum. Que tipo de cirurgia que a mulher, a mãe, pode fazer após o parto? Eu oriento assim, principalmente em relação à queixa que essa mãe vai nos procurar depois. É importante frisar, tem que se recuperar bem depois da gestação. Então, assim, se o problema é a mama, tem que esperar terminar o período de amamentação. Então, depois que seca o leite, a gente espera um tempo essa mama regredir de tamanho para poder avaliar a necessidade de um procedimento cirúrgico ou não. Então, a gente orienta geralmente em torno de 8 meses a 1 ano depois de parar de amamentar. No abdômen também, a gente orienta mais ou menos 8 meses, 1 ano depois do parto, quando é o tempo que ela se recupera, volta ao peso normal. Uhum. Então, tudo vai depender das alterações que a gestação provocou em cada parte do corpo. Certo. Tanto em relação à gordura, quanto em relação ao abdômen, quanto em relação à mama. Perfeito. No caso dos seios, em função, né, do aleitamento, acho que acontecem duas coisas diferentes, né? Uma é a elasticidade, a flacidez que acaba gerando, sim, né? E aí existem dois procedimentos, no caso, um da prótese e o outro de retirar essa pele. Como funciona? Ótima pergunta. O que acontece? Quando você tem a hipertrofia, o estímulo da glândula mamária, essa glândula ela vai crescer, aumentar de volume. E a pele tem que acompanhar esse aumento de volume. Quando amamenta, logo depois do parto, tem a pojadura, que às vezes até dobra de tamanho, tem aquela sensação de queimação e peso, uhum, e que depois vai se refletir, vai melhorar com a amamentação. Acabando a amamentação, essa mama pode seguir 2 caminhos, dependendo da genética de cada um. Certo. Pode continuar com uma mama grande, né, hipertrófica, que a gente fala, uhum, e que vai precisar depois de talvez uma redução para aliviar o peso da coluna, ou essa mama vai involuir, ela vai murchar. E às vezes a pele não acompanha essa perda de volume, então uhum, fica aquela mama murcha, flácida, mais caída. E aí, dependendo do grau que você tem de queda da mama, de flacidez, aí você tem 2 opções de cirurgia, ou só levantar, se você tem uma glândula mamária, vamos dizer assim, ainda remanescente, só a pele que está frouxa, você pode ajustar só a pele. Uhum. Seria uma mamopexia, uma mastopexia. É só levantar a mama. Quando você precisa de volume e retirar o excesso de pele, aí você tem que fazer a mastopexia com prótese, ou seja, levantar a mama e ainda aumentar um pouquinho de volume com a prótese mamária. Certo. Algumas privilegiadas acabam mantendo a pele. Então, às vezes, só você ajustar com a prótese, aquele pouquinho de volume que falta, já fica uma mama perfeita. E no caso da mulher que deseja ter outro filho ainda, é indicado ela colocar a prótese nesse meio tempo ou é melhor esperar uma segunda gestação? Eu oriento assim, se você pretende ter uma gestação mais perto, dali 1 ano e meio, 2 anos, eu oriento esperar. Uhum. Tenha o outro filho e depois faz uma coisa definitiva. Uhum. Agora, se a mulher tem aquela perda da autoestima, não pretende ter mais filhos, ou o próximo filho vai demorar 5, 6 anos, eu acho que aí, dependendo, vai ser na conversa, na relação médico-paciente, do grau de decepção, de depressão, às vezes de insatisfação com a mama ou com o corpo, eu acabo indicando, porque a prótese não vai atuar em nada na amamentação do próximo filho. Certo. Porque ela fica sempre atrás da glândula, não atrapalha a amamentação. Uhum. É mais a questão de cair novamente, né? Exato. De ficar flácido novamente, né? Diferente da mamoplastia, quando você tem que reduzir. Quando você tem que tirar a glândula, isso pode afetar a amamentação. Então, eu oriento, quando vai reduzir, a
esperar uma próxima gestação, se for o planejamento dos pais. Perfeito. E quanto ao abdômen, tem a questão também do excesso de gordura, que às vezes as gestantes aproveitam esse momento para comer mais e engordam mais, né? E também a questão da flacidez que fica no abdômen, né? Sim, o abdômen é uma coisa até um pouco mais fácil. Durante a gestação, a mulher pode procurar fazer massagens, drenagens linfáticas. Isso vai prevenir uma melhor elasticidade da pele e talvez até uma recuperação melhor depois do parto. Às vezes até, vamos dizer assim, não necessitando de uma correção cirúrgica depois. Certo. Né? Mas dependendo de quanto peso ela vai conseguir ou de quanto esse feto vai desenvolver, o tamanho do abdômen, ela pode precisar de uma reparação da cirurgia plástica. Por que eu digo isso? Não é só a pele e a gordura que muda a musculatura. Certo. Para o nenê crescer dentro do abdômen, ele vai ocupar espaço, ele vai empurrar aquela musculatura para frente. E nós temos dois músculos, que são os retos abdominais, que é aquele que faz aquele gominho, que faz academia, que eles acabam se separando na gestação, para dar espaço para o nenê crescer. E quando a pessoa volta ao normal, eles acabam não se unindo tão... Eles acabam sendo, vamos dizer assim, esgarçados, né? Tá. Ficam mais separados. E provoca aquele abdômen mais proeminente pós-gestação. E que geralmente só com a lipo não vai corrigir, mesmo com a academia não vai conseguir corrigir. Você tem que fazer a correção. Essa patologia, vamos dizer assim, essa mudança tem um nome, chama diastase dos músculos retos abdominais, que é a separação dos músculos retos abdominais. Só cirurgicamente para corrigir. Dependendo do grau, se ele separou pouco, às vezes só com atividade física e recuperação a mulher consegue, vamos dizer assim, restabelecer o formato anterior. Mas é difícil. Certo. E aí tem que recorrer à cirurgia mesmo. Aí tem que recorrer à cirurgia. Uma outra coisa importante, a cirurgia do abdômen, ela tem alguns tipos. A gente classifica os abdômenes em praticamente 5 tipos. O abdômen que só tem a gordura localizada para você tratar, que é um abdômen grau 1 que a gente fala. O grau 2, que tem aquela gordura localizada e só uma fina sobra de pele, que a gente faz uma mini abdominoplastia associada com a retirada da gordura, uma lipoaspiração. O grau 3, que geralmente acontece após as gestações, já tem uma diastase de retos, um excesso de pele, que é geralmente pequeno, abaixo do umbigo, e um excessozinho de gordura. E esse precisa realmente corrigir a musculatura, tirar um excesso de pele pequeno lá perto da cesárea ou do pubis e corrigir a gordura. O grau 4 já é a abdominoplastia clássica que o pessoal vê, que tem que mexer com o umbigo, né, tem que esticar toda a pele, tirar todo aquele excesso de pele abdominal, infraumbilical, então uma incisão maior, uma incisão, a correção dos músculos, a incisão chega de lado a lado, só que a gente sempre tenta colocar escondido na roupa íntima, ou seja, a calcinha ou o biquíni que a paciente pretende usar. Sempre para fazer demarcação, para deixar aquela cicatriz bem escondida. Perfeito. E a mãe que pretende fazer uma cirurgia plástica, ela precisa se planejar, né, doutor, quanto à situação do pós-operatório, né? Exatamente. Tem uma série de limitações. Excelente condição, assim. O bebê vai estar pequeno. Então ela vai ter que ter ajuda de alguém, ou da avó, ou da irmã, da tia, para ajudar a cuidar do bebê no pós-operatório. Ou, se ela puder esperar um pouco mais, além dessa recuperação que ela já teve do corpo, mas esperar o nenê crescer um pouquinho mais, caminhar sozinho, fica mais fácil ela aproveitar a recuperação. Por quê? A abdominoplastia, tanto quanto a mamoplastia, tem mais ou menos de 15 a 30 dias de recuperação, dependendo da agressividade da cirurgia. Se é um mini, se é um abdômen clássico, se é uma prótese ou se é uma redução. Certo. Então vai variar entre 15 e 30 dias. Sim, porque ela não vai poder pegar essa criança no colo. Não vai poder fazer força, não vai poder abrir os braços, não vai poder se esticar, porque o abdômen estica a pele para baixo, ela vai ter que andar curvadinha um tempo. Então essa recuperação é importante e sempre seguir o aconselhamento e o retorno no médico, para ver se está indo tudo bem, se não rompeu nenhum pontinho, se não fez nenhum esforço além do normal. Então é um cuidado muito importante nessa hora, né? Muito importante. A ansiedade não pode fazer parte desse momento, né, doutor? Não, eu falo para os meus pacientes, não se trata ansiedade com cirurgia, aí é uma catástrofe. Com certeza. Você tem que trabalhar bem, ver a queixa do paciente,
a expectativa que esse paciente tem do resultado da cirurgia. Porque o que acontece? Quando você tem uma expectativa num patamar e o resultado da cirurgia acima da expectativa, ótimo, está muito bem indicada a cirurgia. Se eles casam, também tem uma boa indicação. Agora, se a expectativa está aqui em cima, o resultado está aqui embaixo, quer dizer que a cirurgia não vai atingir, então não vai resolver o problema do paciente. Você tem que trazer esse paciente para a realidade. Ela vai ter que entender as limitações do corpo dela e as limitações do tecido que a gente tem que trabalhar. Sim. Por quê? Vai depender do tipo de pele, do tipo de gordura, quanto da musculatura está afetada. E isso tudo ela vai saber no pré-operatório. No pré-operatório, na consulta médica. Perfeito, doutor. Vamos passar o seu contato, a sua clínica? Eu gostaria assim, ó, que eu não gosto de passar a fazer autopromoção, então eu oriento o pessoal a entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, porque lá você vai encontrar médicos, cirurgiões plásticos, especialistas que vão cuidar do seu caso. Claro. Então é www.cirurgiaplastica.org.br. Exatamente. Assim você pode ter mais informações e, se desejar também procurar o Dr. Alexandre, você consegue encontrá-lo facilmente. Porque tem médicos de todas as cidades. Pode ser aqui da região do Vale, pode ser ali de Blumenau, pode ser de Florianópolis, não tem... Até de outros estados, né? Sim, de acordo com a sua necessidade, exatamente. né? O que vale aqui é a orientação justamente para esse procedimento, né? Que cuide da ansiedade primeiro, para depois chegar no corpo desejado. E se realmente não for possível chegar com o exercício físico, com a dieta, procure um cirurgião, mas vá com calma, né? Tudo tem o seu tempo. Eu acho muito importante, primeiro, a consulta com um profissional especializado. E aí definir a programação, exames pré-operatórios, discutir como é que vai ser a operação, a cirurgia e ver os cuidados pós-operatórios, que aí faz parte tanto o cuidado do paciente quanto o cuidado do médico. Os dois casando vai ter uma boa recuperação. Se um dos dois deixar um pouquinho de lado as orientações, aí começam a aparecer os problemas. Com certeza. Então fica aqui a orientação e a indicação do Dr. Alexandre e procure você, então, o procedimento mais indicado para o seu caso, procure um especialista. Dr. Alexandre, muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você, Paloma. Foi extremamente esclarecedora. Tenho certeza que muitas mães que nos assistem têm essa dúvida. Será que eu parto para a cirurgia ou não? Então fica a orientação. A primeira coisa é a consulta. Com certeza, perfeito. Muito obrigado obrigada. pelo convite. Imagina, volte sempre. Viva Bem faz um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para conferir as dicas de moda para você andar na moda sem cometer erros com Flávia Bucher. Até já!